seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O lucro da Petrobras triplicou. O anúncio foi feito pela presidência da empresa, que afirmou que a política interna da companhia continua sólida e preparada para qualquer cenário que ocorra em relação ao preço do petróleo, que não deverá aumentar tão cedo para as distribuidoras. A Petrobras registrou lucro líquido de 110 bilhões e 100 milhões de reais no ano passado, um crescimento de mais de 200% em relação a 2024. Os dados foram divulgados pela própria companhia no balanço financeiro apresentado nesta semana. Segundo a estatal, o resultado foi impulsionado principalmente pelo aumento da produção de petróleo, crescimento das vendas e também das exportações, além de ganhos de eficiência operacional. Mesmo com a queda no preço médio do petróleo em relação a 2024, que ficou em torno de $70 por barril, a empresa conseguiu ampliar a geração de caixa e melhorar os indicadores financeiros. A estatal tem acompanhado com atenção o comportamento do mercado internacional de petróleo. Nos últimos dias, os preços da commodity registraram alta diante das tensões geopolíticas que envolvem os Estados Unidos, Israel e Irã, o que acabou por trazer uma maior volatilidade no mercado global de energia. Antes de qualquer decisão sobre eventual repasse de preços no Brasil, a empresa observa a evolução do cenário internacional. A avaliação é de que o novo contexto do petróleo no mundo deve orientar as estratégias da companhia nos próximos meses. Enquanto isso, entidades do setor de combustíveis informaram que algumas distribuidoras já começaram a repassar os aumentos de preços aos postos. A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, que representa cerca de 45 mil postos aqui no Brasil, afirma já ter recebido relatos de reajustes por parte de distribuidoras. Segundo a entidade, isso ocorre porque parte dos combustíveis são vendidos aqui no Brasil, eles são importados de outra parte que vem de refinarias privadas, o que faz com que os preços internos também sejam influenciados pelo mercado internacional. A federação destaca ainda que postos são o último elo da cadeia de comercialização e podem sofrer o impacto direto quando há aumento do custo de aquisição dos combustíveis. Atualmente, a Petrobras responde por cerca de 70% do abastecimento de combustíveis aqui no Brasil. Mesmo assim, a empresa não anunciou reajustes recentes nos preços praticados nas refinarias. Relatórios do mercado financeiro indicam que o valor do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras está abaixo, a cerca de 30% da referência internacional, a maior diferença registrada desde 2022. Especialistas do setor afirmam que a defasagem pode afetar a competitividade das importações de combustíveis. Representantes das distribuidoras, por sua vez, reforçam que o preço final ao consumidor é definido pelos postos, já que o mercado brasileiro opera sobre o princípio da livre concorrência, com valores influenciados por custos logísticos, impostos e condições regionais de oferta e demanda. E com o aumento do endividamento das famílias, o governo preparou medidas para baixar juros no crédito consignado para trabalhadores e aposentados. A ideia é permitir o uso do saldo do FGTS como garantia. Um leilão deve ser feito entre os bancos visando forçar uma queda na taxa para os beneficiários. O saldo de crédito era de 110 bilhões de reais no fim de fevereiro, e destes, 77 bilhões de reais se referiam a novos empréstimos. A expectativa inicial era que só se ultrapassasse a marca de 100 bilhões de reais no fim deste ano. Quase 9 milhões de trabalhadores foram beneficiados, com 19 milhões de reais de contratos. A avaliação é que há abusos por parte de algumas instituições financeiras, que chegam a ter taxas de até 8%. O governo planeja fazer campanhas de esclarecimento sobre o assunto, mas acredita que será necessário estabelecer parâmetros de juros para a modalidade. E um balanço divulgou que o preço para comprar um pedaço de terra no Brasil varia muito, tanto para construir uma moradia, como cultivar uma horta, uma grande plantação ou criar gado. Em alguns casos, basta um salário mínimo, mas em outros é preciso ter muito dinheiro guardado. O valor das terras rurais no Brasil apresenta grande variação de preço, podendo ir de cerca de R$ 1.000 até mais de R$ 2.000.000 por hectare, de acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A diferença
está ligada a fatores como produtividade do solo, infraestrutura logística, facilidade de acesso a mercados consumidores, condições legais da propriedade. Um dos exemplos mais expressivos está na região da Mogiana, no interior de São Paulo, tradicional polo de produção de café e cana-de-açúcar. Além da atividade agrícola, a área também possui potencial para turismo rural. Nesses locais, o valor do hectare destinado a usos não agrícolas pode chegar a aproximadamente 2,5 milhões de reais, enquanto áreas voltadas à produção agrícola apresentam média próxima de 80 mil por hectare. Na outra ponta do levantamento, aparece o oeste amazonense, onde o preço médio pode ficar em torno de R$ 1.500 por hectare. O valor reduzido está associado principalmente ao isolamento geográfico e às restrições ambientais mais rigorosas. Considerando o país como um todo, a média nacional gira em torno de R$ 23 mil. Um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, área semelhante à de um campo de futebol. Regionalmente, o Sul aparece com os valores mais elevados do país, seguido pelo Sudeste. Em estados como Santa Catarina, propriedades localizadas em áreas de alta produtividade podem ultrapassar os R$ 100 mil por hectare, especialmente quando apresentam vocação para pecuária ou cultivo de grãos. Em algumas localidades, o valor também é influenciado pela possibilidade de uso não agrícola, como loteamentos ou expansão urbana. Já no Nordeste, estão alguns dos menores preços médios de terras rurais, embora existam exceções. Na região metropolitana do Maranhão, por exemplo, o valor pode alcançar cerca de R$ 299 mil por hectare, impulsionado pela proximidade com portos exportadores, armazéns logísticos e solos considerados férteis. Especialistas destacam que, além do tamanho da propriedade, fatores como produtividade, infraestrutura de transporte e restrições ambientais também influenciam diretamente na formação dos preços. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!